Olá, que prazer, que alegria é estarmos aqui outra vez no nosso Café e Fé. Nós sempre estamos nos reunindo com mais gente à mesa. Mais uma vez, Maurício Torres vai estar conosco. É uma alegria, Maurício, a gente poder participar desse Café e Fé. É verdade, pastor Glenn. Sempre uma alegria poder estar aqui com você, com os nossos telespectadores, falando dessa maravilha que é a palavra de Deus e a obra de Cristo. Você sabe que o nosso objetivo aqui é uma proclamação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É algo que transcende, que vai muito além do aqui e agora. E os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material. Você pode ser um aliado nosso, um parceiro, pode orar por nós, para que nós possamos ser fiéis à pregação do Evangelho. Você também pode contribuir para a sustentabilidade desse programa, ele tem custos, e compartilhar os nossos vídeos para pregar a palavra de Deus. Então, pegue aí o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O tema que nós vamos abordar hoje é a palavra da verdade, a realidade do Evangelho. Nós vivemos num mundo caído e há muita narrativa neste mundo. E o que realmente significa ser um cristão? O que é um cristão? O que faz de uma pessoa um verdadeiro cristão? O que caracteriza a vida cristã? Não é? O que você poderia responder? O que é a vida cristã, Maurício? Algumas milhares de pessoas diriam que ser cristão, pastor Glenn, uma vida cristã, é ter passado pelo batismo nas águas. Outros vão dizer que ser cristão é frequentar uma igreja local, o que não é errado nada disso. Mas a pergunta que o senhor levantou aí é a seguinte: o que é realmente um cristão? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos e vemos que um cristão, o nome já fala, né, pastor Glenn? Um cristão é aquele que tem a pessoa de Cristo habitando nele. É verdade. Um cristão, ele é mais do que um frequentador de igreja. Ele é uma pessoa que foi transformada de dentro para fora. Você sabe que eu costumo usar umas figuras assim para ajudar o entendimento. Como a gente ensina para a criança, né? Se eu ponho o chocolate, a gente põe o chocolate numa chocolateira, né? O café numa cafeteira, o chá numa chaleira, o leite numa leiteira. E o cristão é o quê? É uma pessoa que está cheia
de Cristo. É verdade. Não é uma pessoa que está simplesmente num sistema religioso. Ou aquela pessoa que a gente chama de cristão nominal, né, pastor Glênio? Ele fala que ele é cristão, justamente por isso, por frequentar uma igreja, por ter um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico, mas o cristão mesmo, o cristão realmente, é o que o senhor disse aí, é aquele que está em Cristo. E há uma grande confusão hoje entre estar na igreja e estar em Cristo, não é, pastor Glênio? Uma confusão tremenda. E se nós não soubermos discernir isso, nós estamos irremediavelmente perdidos. Porque tem muita gente na igreja que nunca esteve em Cristo. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. E as coisas antigas, as coisas velhas já passaram. E tudo foi feito novo. E o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, verso 13, né? Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra da verdade. O que é isso, Maurício? Eu gosto muito de uma versão, pastor Glênio, que diz assim, é nele que vós estáis. Presta atenção, é nele que vós estáis. Nele quem? Em Cristo. Cristo. O senhor acabou de citar isso. Alguém está em Cristo, não é na igreja batista, católica, presbiteriana, metodista, é aquele que está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. E aqui Paulo está dizendo, é nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, tendo nele também crido, fostes, pastor Glênio, selados com o Santo Espírito da promessa. Deus bota um selo naquele que crê. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, né? E fugitivos de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos vivificou pela palavra da verdade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Espírito Santo nos vivifica, ele traz vida. E esta vida nos capacita a reagir espiritualmente, crendo, porque a fé é um dom de Deus pela vivificação. Tendo nele também crido. Crido, exatamente. Aí vem o selo do Espírito Santo, porque vida cristã é ter vida de Cristo. É Cristo habitando em mim, habitando em você. É verdade. É estar em Cristo. E isso, pastor Glênio, tem que ser dito, porque as pessoas pensam, mas eu nasci no lar cristão, então eu sou crente. Aquela história, filho de crente, crentinho é. Então, não é não. Não é não. Se diz aí de forma assim de brincadeira, mas é verdade. Gato que nasce no forno não é bolo. Não é bolo. É verdade. E gente que nasce na igreja e não nasceu de novo, não é filho de Deus. Ele é, às vezes, um religioso, até sincero, mas sem a revelação. E o apóstolo João, na sua carta, não é? No capítulo 5, ele diz assim, versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o verso 11 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? No seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida.
e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Exatamente. É simplesmente assim, não é? Isso, como é que isso acontece, Maurício? Como é que acontece como é que eu posso ter o Filho? Respondendo à pergunta inicial, o que é ser cristão? Ser cristão é você ter a vida de Cristo, é você ter Cristo habitando em você. E como isso se dá? Eu prefiro o verbo como se deu, pastor Glenn. Isso se deu lá na cruz, quando o nosso Senhor morreu. O que ele fez naquela cruz? Ele atraiu o nosso pecado, ele atraiu a nossa iniquidade, ele atraiu a nossa natureza adâmica no seu corpo. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Nós quem? Nós os que cremos, os que conhecemos. Efésios diz, os que conhecemos e cremos. Então, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, pastor Glênio, na morte de Cristo, houve a nossa inclusão no corpo dele. Nós morremos. Cristo não só morreu pelo pastor Glênio, Cristo não só morreu pelo pastor Maurício, Cristo morreu por nós, mas nos incluiu assim no corpo dele. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vejo que sempre que nós estamos aqui no Café e Fé, pastor Glênio, nós damos ênfase nessa palavra, nesse evangelho, porque é esse evangelho, meu querido, minha querida, que está nos acompanhando agora, nessa manhã na sua casa, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, é isso que vai transformar você numa nova criação, numa nova criatura. Estar em Cristo é você crer que quando Cristo foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu a si e nos fez morrer juntamente com ele. Nós não queremos enganar ninguém. Eu não quero ser enganado e não quero enganar, porque isso é desonestidade. Se estamos preocupados apenas em fazer adeptos para as nossas igrejas, para os nossos sistemas, nós não somos realmente pregadores do Evangelho. Jesus mandou para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê, ele tenha a vida eterna. É verdade. E a vida eterna, essa é a realidade na pessoa de Jesus. Jesus disse assim, em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo se encarnou numa pessoa aqui na terra, foi até a cruz. Lá na cruz ele nos introduziu naquele processo, nos incluiu nele e morreu a morte que era a morte do pecador. Por quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. A morte. A alma que pecar, essa terá que morrer. E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós temos que entender que nós precisamos experimentar realmente um batismo para nascer de novo. É verdade. Não é o batismo na água, mas o batismo no corpo de Cristo. A gente sempre repete isso aqui. A repetição é um processo didático muito importante. Mas o apóstolo Paulo disse assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu só quero lembrar aqui que nesse batismo não tem um pingo de água.
Nós fomos batizados na sua morte. E Jesus, quando morreu, ele derramou todo o seu sangue e até um pouco de água que ainda tinha na estocada do soldado. Nós fomos incluídos na sua morte. Eu gosto muito da imagem do batismo como fazer pepino. Você pega, fazer picles. Você pega o pepino e joga dentro da salmoura de vinagre ali naquela... E o pepino entra no vinagre e o vinagre entra no pepino. Aí isso é a ideia do grego de batismo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus para que na ressurreição nós pudéssemos ganhar a nova vida. Nós vamos dar uma paradinha, Maurício, um instantinho aqui e já que a gente volta. Nenhum de nós tem condições de saber quem é a pessoa salva ou não. E é possível que muitos que estão nos ouvindo pensam que sejam salvos, mas infelizmente não são, pois ainda não estão em Cristo, estão apenas numa religião. E há pessoas que nos ouvem e que são salvas, por quê? Por que elas são salvas? Porque elas morreram em Cristo e ressuscitaram juntamente com Ele. Quando eu pequei em Adão. Lá em Adão, o meu pai pecou e trouxe para a raça uma queda. E o pecado original é este. E quando Cristo morreu, ele trouxe a salvação mediante a sua morte. E você é uma pessoa salva, Maurício? Eu sou uma pessoa salva porque Cristo é a minha vida. Porque um dia eu ouvi o Evangelho, clamei ao Espírito Santo, ele me deu fé para crer, para entender, para compreender, para enxergar que na morte de Cristo houve a minha inclusão no corpo dele, que eu morri com ele, ressuscitei com ele e ele vem habitar em mim. Existe hoje um grande equívoco, pastor Gleno, dentro das igrejas, muitas denominações, que eles confundem novo nascimento com batismo nas águas. O senhor acabou de falar que o batismo, até deu o exemplo do picles, que o batismo que salva é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo. Certamente. Eu já cansei de ir em algumas clínicas de recuperação, em vários locais, e a pessoa falar para mim, pastor, eu já nasci de novo. Eu falo, como é que foi o seu novo nascimento? Não, quando eu tinha 16 anos eu desci as águas. Quando eu tinha 15 anos eu fui batizado. Então eles confundem o batismo nas águas com o batismo na morte de Cristo. A salvação se dá se Cristo realmente é a nossa vida. Certamente. E uma coisa que eu vou falar agora diretamente para você, você de fato tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo? Você crê que Ele, ao morrer, lhe levou a morrer juntamente com Ele, para que na ressurreição Ele lhe desse uma vida nova? Porque uma coisa é certa, pelos frutos a gente conhece. Jesus disse assim em Mateus capítulo 7, verso 16 em diante, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos
de abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu acho que isso aqui está muito claro. Está muito claro. Eu digo que eu sou cristão, mas eu vivo uma vida que não esposa, que não demonstra, que não tem as características de um bom fruto. Eu não posso dizer que eu sou uma nova criatura de fato. Eu não estou dizendo que eu sou impecável. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Mas que a vida de Cristo tem que se manifestar em nós. O que você acha, Maurício? Exatamente, porque se alguém está em Cristo, não será, pastor Glênio, é uma nova criação, é uma nova criatura. Ele diz que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a vida de Cristo era uma vida como que era a vida de Cristo? Era uma vida de santidade, era uma vida de pureza. Como o senhor falou, nós não somos perfeitos, mas o perfeito habita em nós e ele nos salvou para que nós fôssemos parecidos com ele, para que nós crescêssemos na graça e no conhecimento dele. Eu fui salvo para que cada dia a vida dele se manifeste mais e mais na minha alma, mais e mais no meu corpo mortal. Então a vida de Cristo é uma vida de vitória contra o pecado. Eu escrevi um livro há alguns anos chamado Religião, uma Bandeira do Inferno. Tentando mostrar, tentando descrever um pouco a diferença entre o que é religião e o que é evangelho. Religião é o homem tentando se religar com Deus através dos seus esforços, das boas obras, da justiça própria, tentando de alguma maneira subir uma escada e alcançar Deus lá no último degrau. Só que essa escada, ela vai do céu, da terra ao céu, ela é infinita e todo mundo fica cansado. Agora, o que é o evangelho? É Deus buscando o homem. É Deus na encarnação chegando até o nosso nível, é Deus na cruz nos atraindo, é Deus na cruz nos crucificando, é Deus na ressurreição nos dando a vida dele. É outra coisa. São dois modelos diferentes. Na religião, eu me canso. No evangelho, eu descanso. Na religião, eu estou sempre buscando ser aceito. No evangelho, eu sei que Deus me aceitou por sua graça. São duas coisas diferentes. Isso é maravilhoso, né, pastor Glênio? Porque ele vai dizer que Deus nos fez agradáveis a ele no amado. No Senhor Jesus, não é? Eu pergunto para você assim, como é que você tem vivido nesses últimos tempos a sua vida? Você tem se envolvido mais com as preocupações deste mundo? Você está cansado e lutando? Ou você tem o descanso de saber que você foi aceito em Cristo Jesus? Porque o apóstolo João, escrevendo o Evangelho, ele diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam. Deu-lhes o quê? O poder. De quê? De serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como é que nós temos vivido nesse mundo? Preocupados, sobrecarregados, ou mesmo tendo todos esses problemas,
confiando na suficiência do Senhor Jesus Cristo. A palavra da verdade nos garante uma realidade espiritual de que nos faz filhos de Deus. Todas as pessoas, repetindo aqui, todas as pessoas são criaturas divinas. Deus criou todos nós, mas só aqueles que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo trazendo revelação e vivificando, e pela obra de Cristo nasceram de novo, podem ser chamados filhos de Deus. E pode usufruir dessa vida. Jesus diz que ele veio trazer vida e vida em abundância. As coisas do mundo, elas nos mantêm presos. As realidades espirituais, elas nos libertam. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Foi isso que Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É a graça de Deus que nos educa e nos capacita para uma vida de Cristo em nós. Ô Maurício, dá uma lida aí nesse texto Maravilhoso. de Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 14. 11 a 14, ele diz assim, ó, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ô texto maravilhoso, hein, pastor Gleison? Não precisa nem comentário, né? Não precisa nem de comentário. Sabe o que eu vou dizer para você? Eu aguardo você no próximo encontro, porque esse é o Evangelho que faz a mudança. E eu quero deixar aqui o meu abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.